Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, estamos hoje aqui as pastoras do programa Batom e Bate-Papo, pastora Valéria, pastora Dalva, você já deve me conhecer, né? Pastora Márcia não pôde estar hoje no programa, mas nós vamos aqui compartilhar com você aquilo que está queimando no nosso coração, amém, né, pastoras? Amém. Sejam bem-vindas, viu, pastoras? Obrigada, pastora Marília. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a maior revolução da história, a mensagem da graça. Essa mensagem nos revolucionou os nossos relacionamentos, a vida da igreja, como nos relacionamos com Deus e, com certeza, isso tem impactado também a sua vida. Nós vamos hoje testemunhar aqui como essa revelação trouxe clareza, luz do amor de Deus na nossa vida e como nós temos vivido de uma maneira mais leve, né, mais produtiva, com essa revelação na nossa vida. E como tem sido para você? A palavra da graça tem sido uma revelação e tem sido também uma revolução na sua vida? Nós vamos compartilhar sobre esse princípio poderoso e vamos também compartilhar das nossas experiências hoje para abençoar a sua vida. Essa é uma revolução que está em curso na humanidade, desde o aparecimento de Cristo como Filho do Homem, pois esse foi o maior avivamento já visto na Terra, a encarnação do Filho de Deus. A revolução da graça tem sido uma transição entre a força e merecimento da lei para o favor imerecido da graça. O uso do termo revolução é tanto bíblico quanto cientificamente, que nos diz respeito a eventos que simbolizam uma mudança radical de rumos, de conceitos que realinhou propósitos de vida. Uma revolução causa uma ruptura no cenário de tempo entre o antes e o depois. A revolução da graça foi o perdão dos pecados. Ela representa para nós uma mudança de era, uma mudança de mente e também uma nova dispensação. Antes, no tempo da lei, nós nos relacionávamos com Deus de uma maneira muito distante, mas esse relacionamento foi alterado na sua essência e hoje nós temos acesso ao trono da graça, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, não é verdade? Como igreja, nós temos enfatizado o evangelho da graça e do favor imerecido, que tem como essência a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos salvou graciosamente, eternamente. A obra já está consumada. Isso não depende de mim e nem de você, do nosso esforço, apenas depende de crer, apenas depende de uma atitude de fé. Amém? Realmente, essa mensagem transforma a nossa vida. Ele morreu no nosso lugar. Nós vivemos pela fé e recebemos esse favor imerecido. Glória a Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, sobre essa revolução que tem transformado os nossos relacionamentos familiares e tem nos levado para um novo nível espiritual e também de relacionamentos na vida da igreja. Que poderosa essa palavra! Vamos compartilhar aqui de como temos sido transformadas por essa verdade. Eu quero perguntar, para as pastoras que estão comigo hoje, como que foi essa revolução na sua vida? Como é que foi a revolução da graça? Trouxe mudança? Em que mudou na sua vida, pastora Valéria?
Hein, pastora Márcia? Ô, pastora Marília. Amém, recebo. Amém. A senhora é discípula, né? Sou muito. E sabe o que mudou realmente? Eu mudei de reino. Aleluia. Eu fui transportada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Fui transportada para o reino de Cristo. Mas, depois que nós tivemos essa revelação mais profunda das implicações dessa mudança de reino, o meu espírito explodiu na comunhão com Deus, né? Amém. A profundidade do relacionamento, o foco, o rumo, o conceito, tudo aquilo que, às vezes, porque nós sabemos, pastora Marília, que nós já fomos salvos. Sim. Porque o nosso espírito ele foi regenerado de uma hora para outra. Sim. Né? Num piscar de olhos, a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração e confessamos com a nossa boca, né? Nós fomos realmente ali, tivemos o nosso espírito vivificado. Mas a nossa alma, ela está num processo que, na hora que a ênfase da graça criou um novo, brilhou aos nossos olhos muito mais do que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, sabe o que aconteceu? O nosso espírito começou a influenciar a nossa alma muito mais do que tudo ao nosso redor. Aleluia. Eu acho que Aleluia. essa palavra, né, revolução da graça, a minha vida, ela sempre foi revolucionada por essa graça. Primeiro, aos 15 anos, quando eu me converti, né, o Senhor me tirou do império das trevas, literalmente, e me trouxe para outro reino, que era o dele. Mas hoje, a graça, para mim, ela tem uma outra conotação muito mais forte. Porque, antigamente, eu sempre falei a respeito da graça. Né? Nós vivemos, desde que nos convertemos, falamos da graça. Sim. A graça de ser salvo, a graça do Senhor ter morrido por nós. Só que eu vivi uma graça que ela tinha preço. Tinha que pagar alguma coisa. Era o que eu fazia. Era condicional, né? Era condicional. Dependia do que eu fazia, dependia do que eu pagava, dependia de muitas coisas de mim. Hoje, com esse entendimento, que realmente é uma revelação, a graça, ela não tem preço. Aliás, ela tem preço, teve preço. só que já foi pago por Jesus. Eu não Aleluia. tenho que pagar. Então, hoje, eu vivo uma graça que ela realmente me dá liberdade para estar diante de Deus e viver a minha vida cristã dependendo de Deus, não de mim. Sabe, isso mudou a minha vida. Não depende, né, do erro que eu cometi, não depende também de quão bom eu Sim. sou. Depende completamente dele, né? Tudo relacionado a ele, não a mim. Até para fazer alguma coisa não depende de mim, né, pastora Porque Maria? muitas vezes nós nos pegamos pelos extremos, né? Isso. Ou porque eu errei, Isso. então Deus está zangado comigo, ele está irado comigo e vai vir ali um acerto de contas, então eu tenho que ficar me preparado, porque Deus vai aqui Alguma coisa ruim fazer, vai acontecer. vai exercer juízo, né? Ou porque, não, eu sou muito bom, né? Eu não peco, eu não erro, eu sou um excelente cristão, né? Espichadinho, bonitinho. Ou então tem muita gente que é pior do que eu sou Então, boa. assim, eu acho que a graça, exatamente, ela coloca todas as coisas no seu devido lugar. Ou seja, Cristo é o centro. Nossa, isso é poderoso Graça demais. Cristo é o centro. Cristo no centro. Né? Não sou eu, não é porque eu erro, nem pelo que eu acerto, você mas é pelo que ele definiu é. a graça. Não é verdade? É. Ele é. E isso é libertador, porque nós não andamos mais olhando para nós com aquela introspecção, né? Pensando, nossa, e agora, como é que vai ser? Agora, a mensagem da graça, ela mudou a sua maneira de relacionar com Deus? Pastora Dalva, você que teve uma experiência, né, diferente de nós duas, né, pastora Valéria, eu acredito, em uma igreja tradicional, às vezes ali debaixo, né, de uma revelação diferente, né, da lei. Como é que foi isso? Essa mensagem da graça mudou a sua maneira de se relacionar com Deus? Completamente. Eu me relacionava com Deus muito com base no que eu poderia fazer para Deus, para agradá-lo, e também me relacionava com muito medo de errar. Eu tinha muito medo de errar. E, assim, lógico que hoje não é que eu
perdi o medo de pecar, não é isso. Mas é aquele medo o tempo todo de desagradar a Deus, no sentido de que temor, né? eu nunca ia agradar, na verdade. Eu quero agradar o Senhor hoje, mas antigamente eu vivia com medo. Hoje não, eu quero agradar o Senhor, mas eu tenho liberdade de falar para o Senhor, me ajuda a te agradar, porque eu sei que eu preciso dele para agradá-lo. Antigamente eu dependia de mim, então era um peso muito grande. E eu sempre achava que tudo que eu fazia de errado, algo ia acontecer comigo, né? Você até Uma ficava coisa esperando, ruim e ia agora? acontecer comigo. E eu sempre achava que Deus estava zangado o tempo todo. Porque, pastora, por mais que você tente fazer tudo certo, você vai errar. Com certeza. Infelizmente, você vai errar em algum momento. A forma seja de falar, de lidar com a situação, até mesmo de responder a Deus, de fazer a obra de Deus. E eu sempre achava que Deus estava zangado comigo. Então, quando eu tinha algum problema ou esperava alguma bênção de Deus, eu não me achava apta para receber. Eu falava, não estou bem na fita, né? Deus está chateado comigo, então Ele não vai me dar. Então, isso é muito difícil, é uma vida muito difícil. Hoje, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Amém. Sabe, eu creio que Ele me ama, apesar de mim. Eu não sou 100%, eu ainda cometo erros, mas Ele me ama do jeito que eu sou. Amém. E o preço já foi pago. É verdade, o medo foi transformado em temor, né? Em amor. Temor, Porque isso. antes era um medo. Medo, sim. Agora, você sabe que você é tão amada, Que eu quero agradar. que você não quer errar, não é por causa do medo de ser punido. Exatamente. Mas você não quer errar porque você não quer desagradar a Deus. Exatamente, eu quero agradá-lo, muito pelo contrário. Aleluia. E você, pastora Valéria, como é que essa revelação da graça mudou a sua maneira de se relacionar com o Senhor? Queria ler um versículo que é o que realmente aconteceu comigo e aconteceu com todas nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Amém. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. E qual ocasião é essa? Em todas as situações que advêm na nossa vida. Vocês estavam falando, né? A revolução da graça, para mim, foi uma ponte que eu cruzei. Eu estava do lado de cá, como diz os nossos pastores. Estava no Monte Sinai. Eu fui lá para o Monte Sião. Amém. E essa ponte que eu atravessei é o seguinte: tudo se fez novo na minha vida. Tudo aquilo que eu fiz com as pessoas, mas também tudo aquilo que as pessoas fizeram comigo. Ficou para trás. Sabe por quê? Foi cravado na cruz do Calvário. Isso era muito falado por nós. Isso era muito pregado por nós. Mas na hora que a revelação veio, nós não temos outra opção a não ser deixar na cruz aquilo que Jesus já consumou na cruz. Aleluia. Eu gosto muito desse texto, até porque no Antigo Testamento, não é, quem tinha um contato com Deus ali, quem se achegava, era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício a favor de outros. Né? E a Bíblia fala que eles tinham até uma corda amarrada no pé, que se ele tivesse algum pecado, ele era fulminado. Então, se ele passasse alguns dias ali, que ele entrasse no Santo Santo, se demorar, só pode puxar a corda porque morreu. Estava em pecado. Olha que coisa. Mas a Bíblia fala, então, que agora o véu que nos separava já não separa mais. Aleluia. Esse véu ele foi rasgado de cima a baixo. Não sei se você que está conosco aqui conhece, né, essa parte da palavra de Deus. No Velho Testamento, tinha esse lugar que era o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifício. Mas era uma vez por ano. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, esse véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso ao trono da graça. Não é? Podemos entrar confiadamente. Por quê? Porque não é a minha justiça, não é o que eu faço, mas é o sangue que foi derramado. Esse poderoso. Sangue nos dá acesso. Amém. Isso é muito poderoso. Então, não depende de mim, não depende de você. Depende apenas do que ele fez na cruz. E quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus. Isso é poderoso. Tem uma ilustração que o pastor Luiz usou, em uma das palavras, muitas palavras dele, que ele diz que quando no Velho Testamento o ofertante ia diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ele não olhava o pecado e nem orava na cabeça do ofertante, mas da oferta, que era o animal, que era o animal que seria sacrificado. Então, todo o pecado estava em cima daquele animal. Ele não olhava para aquela pessoa que tinha pecado. E hoje também para nós é assim. O nosso pecado está em Cristo. Né? Hoje a acusação do
diabo, nada pode ser contra nós mais, porque o sacrifício já foi dado, que é Cristo. Isso é uma revelação, né? Te Poderoso dá demais acesso a isso. Deus, remove a condenação, Isso, a culpa, né? isso. É muito precioso. Mas aqui, vamos trazer essa realidade aqui para o nosso universo feminino, vamos trazer aqui para o nosso casamento, um exemplo, né? Quando uma mulher tem essa revelação, a revelação da graça de Deus na sua vida, essa mensagem ela tem o poder para causar uma revolução no seu casamento ou em qualquer área da sua vida. Vocês acham que uma mulher que tem revelação da graça, né, de que realmente não há acusação, não há culpa e que ela está debaixo desse favor imerecido, isso reflete no seu casamento? De que maneira? Reflete em todas as áreas, inclusive no casamento. Eu penso que a primeira coisa que vai refletir no nosso casamento, pastor, é que se eu entendi que eu fui tão amada e tão agraciada por Deus e não fui condenada, eu não sou ninguém para condenar o outro a ponto de execrá-lo. Porque eu acho que acontece isso muito no casamento. Porque no casamento, um vai errar com o outro, isso é inevitável. Mas muitas vezes nós nos sentamos em cima daquilo que nós estamos certos e acusamos o outro e não perdoamos. Somos inflexíveis. Inflexíveis. Né? Se o Senhor fosse inflexível conosco, não está perdido. Mas se eu tenho revelação do que o Senhor fez comigo, eu não vou ter coragem de fazer isso com meu marido. É verdade, é uma revelação poderosa. Você é mais pacífico, né? Você tem mais paciência. Muito mais gracioso. Né? Perdoar, Exatamente. não é para perdoar, para andar a segunda milha. Isso é poderoso. Casamento é andar muitas milhas. Muitas. Sim. Muitas Segunda, milhas. Eu terceira, me lembro de uma quarta. ilustração que estava havendo uma festa de casamento de 60 anos de casado e um neto chegou para aquela vozinha e perguntou para ela: como que é estar casado por 60 anos? Ela falou: bem, eu tenho uma receita. No dia que eu casei, eu escrevi. Ela queria dizer sobre o perdão, que ela relacionava com aquele esposo, que era o vô daquela criança, por 60 anos. E ela falou: no dia que eu casei, eu escrevi 10 coisas que eu decidi que eu perdoaria ele caso ele falhasse comigo. E então, isso aconteceu ao longo desses 60 anos. E aí o menino chegou para ela e perguntou: nossa, mas assim, ele nunca passou desses 10 itens, vó, que você decidiu perdoar? Ela falou: não, na verdade, eu nunca escrevi. Eu disse para ele no casamento. Mas, todas as vezes que ele errava comigo, eu falava para ele: graças a Deus que o que você fez comigo está escrito no meu caderno que eu iria te perdoar. Então, esse foi o segredo de se manter casado por 60 anos. Mas tinha mais que 10, né? Com certeza. Com certeza. Tinha muito mais do que 60. Ah, é verdade, é poderoso, porque essa revelação, ela nos faz ser mais perdoadores, quando nós entendemos quanto nós somos perdoados. Mas tem um lado também que eu creio, que é a revelação da cruz. Não é? Sim. É quando você entende que você morreu com Jesus, quando você entende que o que está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 6, sabendo isso, né, sei de cor, que foi crucificado com Cristo Jesus, o meu velho homem, para que eu não sirva o pecado como escravo. Então, esse sabendo isso é justamente o quê? Que eu sei que quem morreu naquela cruz fui eu. A Bíblia fala que nós morremos com ele e também ressuscitamos em novidade de vida. Sim. Então, quando eu tenho revelação da cruz, o meu relacionamento, meu casamento vai ser muito melhor. Porque verdade. na hora que eu ia gritar, na hora que eu ia, né, assim, esbravejar, eu me lembro, não, mas essa pessoa morreu. Você já viu morto reclamar Morto lá no caixão? Nossa, essas flores aqui estão com cheiro muito forte. Ou então, ai, que calor que está aqui. Não reclama, porque ele está morto. Então, essa é a nossa realidade. Você está morta. Escreve aí para mim, por favor, nos comentários. Eu estou morta com Cristo Jesus. Todo mundo que está morto, escreve aí. Você que está viva, escreve, estou morta. Porque é um fato. Olha, eu fui marcada com a mensagem da cruz. Eu orei muitos anos para Deus trazer essa revelação. E lá em Filipenses, capítulo 1, no capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, não usurpou
ser igual a Deus, mas ele veio como servo, né? E serviu, se humilhou, submeteu. E no final do texto ele fala, porque depois que ele fez isso, o Senhor o levantou, o exaltou, ele deu o nome acima de todo nome. Verdade. O qual todo joelho se dobrará e Isso. toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, todas as vezes que você se humilhar, você pode ter certeza que há uma coroa reservada Isso é para muito, você. pastora Marília, a humilhação diante de Deus, eu acho que ela tem poder de mover o braço de Deus. Exatamente. Porque com tem certeza. pessoas que elas não se humilham, elas não se dobram diante de Deus. E eu acho que elas acham que isso é uma vantagem, mas não é. Não é. Só aquele que se humilha que recebe graça. É verdade. Tem um versículo que diz em Romanos 8:2, fala assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito que tem que dominar agora. É a lei do Espírito que te move. Amém. Sabe, não é a lei agora do pecado e da morte mais. Eu agora Não você... pode, né, pastor? Não pode. Que lei, que regra que tem? É o Espírito, né, que vai Ele te deve ou conduzir. ele não me deve? Sim. Né? Ele tem que pagar ou não tem? Não é mais esse tipo de lei. Agora, você, pelo Espírito da vida, deixa o Espírito Santo te guiar sua língua. Tem hora que você tem que parar de falar. Essa é boa? Tem hora que o Espírito tem que te guiar, é hora de calar. Tem hora que o Espírito vai te falar com você, perdoa. Não endurece, perdoa. E tem momentos que o Espírito vai te guiar para você orar por circunstâncias que precisam mudar na sua vida e que não é você que vai mudar. É verdade. É o Espírito que vai mudar. É verdade. Quando você sai de cena, né? A gente estava falando, olha, se eu fosse simplificar a mensagem da graça, é quando você sai da equação. Sabe o que é você sair da equação? Não é mais não é mais se você está certo ou errada, se você erra ou não, se você tem a razão. Mas que você assume, sabe? Uma posição de deixar o Senhor ser o Senhor, o centro da sua vida. Né? Nós estamos nessa lição ultimamente. Eu quero permanecer, pastora Valéria. também, Ultimamente Jesus. eu quero permanecer. Amém? Porque a vitória é quando você realmente entroniza Isso. o Senhor e deixa Ele assumir, né, o controle da sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem uma área na sua vida que você pode testemunhar que, de fato, eu sei que tem muitas, mas uma área, a revolução da graça, ela veio e transformou e mudou. Se você fosse enumerar uma área apenas, qual seria, pastora Dalva? Olha, tem tantas áreas, mas eu acho que uma área foi a dependência de Deus. Acho que a graça, ela me levou a depender muito mais de Deus do que antes. Em que área? Casamento? Em todas. Criação de todas as Em áreas? todas as áreas da minha vida. Só todas. É porque antes de ter mais entendimento a respeito da graça, lógico que eu dependia de Deus, mas eu dependia em uma medida. Hoje, com a revelação, eu entendi que eu preciso depender de Deus em tudo. Então, isso mudou na minha vida. Aleluia. E você, pastora Valéria? A minha foi no meu casamento. Que bênção. A minha foi no meu casamento. E sempre tinha coisas, como a gente falou, que a gente errou e não quer decepcionar a Deus. Se tem uma área que a revelação da graça mudou na minha vida, foi a questão da lei da semeadura e colheita. Isso era muito forte na minha criação, desde pequeno, que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas depois que eu tive clareza que na graça, a única coisa que você colhe são os bons frutos, são as boas semeaduras, mudou. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu me libertei de ficar buscando na minha mente o tempo todo. Porque quando acontecia alguma coisa comigo, pastoras, sabe o que eu fazia? Eu falava, está acontecendo comigo Por quê? por causa daquilo que eu fiz. Mas eu já pedi perdão tantas vezes, Senhor, para o Senhor. Eu vivia pedindo perdão pela mesma coisa. Inclusive, teve um dia que eu ia dormir tão assoberbada. Falei, Senhor, mas assim, eu não aguento mais semear isso ruim, eu não tenho controle disso. E o Senhor realmente falou para mim, desiste. Aleluia. Nossa, que poderoso. Só isso. Só. Ele falou, desiste. Na hora que eu desisti, eu comecei a colher coisas que eu não plantei. É e eram tão coisas simples, boas. né, pastora Valéria? Desiste. Parece uma palavra tão Mas pequena. é um processo. Mas é difícil.
desistir não é tão simples Não, assim, ele né? falou desiste. Na área, na minha vida, né? Só para a gente encerrar essa pergunta e esse bloco, porque tem tanta coisa boa para a gente compartilhar. Eu tive uma experiência com Deus, né? Sempre fiz a obra de Deus. A gente está aqui já há muitos anos e sempre com muitos desafios, né? Parece muito maiores do que nós. Mas eu entendi que na obra, acho que foram anos que muitas coisas aconteceram fora do meu controle, né? Fora do que a gente planejou e às vezes junto com pandemia, com tanta coisa, eu entendi aquele versículo que diz que todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Amém. Realmente a área que eu pude ver foi na obra de Deus, que eu posso estar aqui, preparar para uma conferência, para qualquer coisa, mas que o Senhor é quem vai fazer todas verdade. elas. Isso marcou minha vida e trouxe uma revolução. Amém. E para você, essa revelação da graça tem revolucionado a sua vida? Espero que sim, amém? Nós vamos encerrar esse bloco ouvindo um testemunho de uma pessoa que teve uma experiência de uma revolução na sua vida com a revelação do Evangelho da Graça. Vamos lá? A graça e a paz do Senhor Jesus, amadas, eu estou aqui hoje para testemunhar para vocês a maior revolução que aconteceu na minha vida, chamado Graça, Jesus. Certa vez, a minha pastora fez uma reunião de final de ano para nós celebrarmos os frutos que o Senhor tinha feito. E eu estava num momento muito difícil, olhando de forma natural. Ela ministrou uma palavra falando a respeito do favor, da graça, do toque de Deus. Eu ouvi aquela palavra e enchi o meu coração de fé. No final, ela fez um apelo com um guarda-chuva em suas mãos. E aquele guarda-chuva significava favor. Quando ela finalizou, ela fez esse apelo. E eu fui rapidamente. Entrei debaixo daquele guarda-chuva. E pela fé, eu entrei debaixo do favor de Deus. Naquele momento, eu falei para Jesus, eu quero experimentar desse favor. Eu quero que o Senhor toque em todas as áreas da minha vida. Eu quero experimentar uma revolução. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Até hoje, eu tenho vivido dias de milagres, dias de favor. Então, eu quero deixar para você esse testemunho e falar para você, entra debaixo desse favor. Pela fé. Esse favor tem nome, chama Jesus. A minha vida foi completamente favorecida por Ele. Um grande beijo para vocês. E acredite, a graça, ela vem e ela muda todas as coisas. Um grande beijo. Estamos de volta no segundo bloco do programa de hoje, tão abençoador, esclarecedor, libertador, falando sobre a maior revolução da história, o Evangelho da Graça. Nós compartilhamos no primeiro bloco sobre essa área da nossa vida que foi tão impactada por essa revelação de que não é uma novidade, né? Não é algo que nós aprendemos agora, mas foi algo que já aconteceu lá na cruz do Calvário, há tantos anos atrás, mas que tem repercutido, tem trazido uma realidade de vida, tem trazido uma realidade no nosso relacionamento como esposa, né, na obra de Deus, nos nossos relacionamentos. Isso é poderoso. Nós compartilhamos aqui sobre essa revolução, né, que tem trazido uma libertação nas nossas vidas. E essa pergunta agora para o nosso bate-papo é justamente sobre isso. Porque quando você fala de libertação, você pensa, libertação de poder das trevas, né? De demônios, de hostes malignas. Eu creio realmente que existe esse lado, né, da libertação. Mas vocês acreditam que a palavra da graça, essa revelação, tem poder para anular as trevas na nossa vida? Como? Como que eu posso aplicar isso na minha vida e trazer libertação para alguma área? Primeiro, anulando as setas malignas na nossa mente.
Eu acho que a graça, ela te livra de toda seta que o diabo vem para roubar de você a paz, roubar de você a bênção. Né? Eu estava ministrando para os juvenis a respeito das armaduras que Deus nos deu, né? O capacete, o peitoral, o escudo e a espada. E o escudo, ele é usado para nos defender dessas setas. E o que a graça faz, pastora Marília? Ela nos leva a entender que toda mentira que o diabo lança na nossa mente para nos segurar, para roubar a nossa fé, nós podemos ir contra ela com a palavra da graça. Aleluia. Né? Com a mensagem da graça. Isso aí nos livra de pensamentos que nos roubam a fé. A Bíblia fala lá em Apocalipse, estou até procurando um versículo aqui, Apocalipse 12, 11. A Bíblia diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra, do testemunho que deram. Olha, nós vencemos os ataques malignos, as muitas condenações, culpas, né, acusações no diabo, na nossa mente, com o sangue do Cordeiro. Então, eu acho que a verdadeira guerra espiritual ali, ela acontece na nossa mente. A nossa mente é o verdadeiro campo de batalha. Quando você fica munido ali, né, dessa palavra, que você fala, olha, não há mais nenhuma condenação, nenhuma acusação sobre os que estão em Cristo Jesus, porque lá na cruz o Senhor derramou esse sangue e Ele anulou todo o pecado, toda a maldição. Na hora, não tem demônio que fica, não é verdade? Pastora Valéria. Pastora, eu só queria aproveitar a sua fala, que a senhora falou, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. Queria só lembrar aqui um episódio que está na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos 13. Atos 13, na verdade, é ali a primeira viagem missionária de Paulo. É a igreja de Antioquia. E aconteceu um fato tão interessante, aonde nós vimos a mensagem da graça revolucionar uma cidade inteira, já que o nosso tema hoje é a mensagem da graça, a maior revolução da história. Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ali na primeira viagem missionária de Paulo, ele atravessou muitos lugares, ele foi de Antioquia, da Pisídia, para Perge, para vários outros lugares, na Panfilia, mas teve algo que me chamou muita atenção. Eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles estavam ali viajando e foram para a sinagoga ouvir a palavra de Deus. Paulo e os seus discípulos. Chegou lá, não, Paulo e os seus companheiros, homens de Deus. Depois da leitura da lei, então, o que estava lá naquela sinagoga aquele sábado? A leitura da lei. Né? Jesus já tinha morrido, já tinha aparecido para os discípulos, e eles queriam compartilhar essa mensagem do Evangelho da Graça. Mas eles foram fazer essa viagem missionária, chegaram lá na Pisídia, na sinagoga no sábado. Depois da leitura da lei e dos profetas, leram a lei e os profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Só que estava todo mundo esperando uma palavra de exortação, porque quem estava conduzindo até aquele momento era quem estava só lendo a lei e os profetas. E eles começaram a testemunhar em Antioquia. Paulo se levantando e fazendo com a mão um sinal, falou, eu tenho. Silêncio, eu quero falar algo da parte de Deus. E aí ele começou a fazer um resumo de toda a caminhada de Cristo na terra até aquele momento. O Deus desse povo de Israel escolheu seus pais e começou a falar da terra de Canaã, quando trouxe Jesus Cristo, hoje, homem segundo o coração, tal, e começou a falar. Quando chegou ali, no momento dele concluir o resumo dele, ele falou o seguinte, tomai, pois, irmãos, conhecimento, não da lei, tomais, pois, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas pelas quais nós nunca poderíamos ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vou-lo contar. Vou cair lá para o 42 ao 44 para concluir aonde que está a revolução. Então, ao saírem, rogaram-lhe,
se no sábado seguinte eles podiam voltar para falar aquelas mesmas palavras da remissão dos pecados. E eles falaram, ok, a gente volta no sábado. E despediram da sinagoga os judeus, os prosélitos, e muitos seguiram Paulo e Barnabé, falando e persuadindo eles sobre a mensagem da graça. Sabe o que aconteceu no sábado seguinte? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer? Eles foram instados a compartilhar algo da lei. Você tem alguma exortação aí, Paulo, Barnabé, João Marcos e todos os homens de Deus daquela época? Eu já estava até esperando, ai meu Deus, Eles estavam esperando a exortação. Aí. Eles vêm com o oposto, eles vêm com a mensagem da graça, com a remissão de pecados, com a justificação eterna. No outro sábado, a cidade inteira, quase a cidade inteira foi para ouvir. Só que a cidade quase inteira se converteu ao Senhor Jesus. Isso é revolucionário. É verdade. Isso revolucionou. Aleluia. De um sábado para o outro, o destino de um povo foi mudado. Por quê? Porque a mensagem da graça trouxe luz. Foi falada. Aquela sinagoga foi falada. Eu acho porque que é o que as pessoas mais esperam é isso, né? É. Aquele relacionamento com Deus que, tipo, vai vir bronca por aí, né? Isso. Vai vir ali um juízo. Mas, como você leu, né, pastora Valéria, é quando eles tiveram contato com a palavra da graça, Foi o libertador perdão dos pra pecados, tipo assim, uau, é isso? isso? Então eu quero. Isso. Então eu vou contar pro meu vizinho, por que veio a cidade toda? Porque as boas novas têm esse poder, né? Amém. Ela Amém. liberta, ela realmente traz paz, ela tira o peso. Então, quando eu fico sabendo disso, eu quero contar pro meu vizinho da direita, da esquerda, claro. eu quero chamar minha prima. Então, é isso que acontece. A palavra da graça, ela gera a Bíblia essa diz revolução. multidões. É verdade, é verdade. Multidões vieram ouvir. É claro que depois os judeus enciumaram, se levantaram Sim, contra, porque nós sim. sabemos que quando Perseguiram. E hoje eu creio, pastora Valéria, Tem baseado perseguição. nisso que você falou, né, que foi uma palavra, né, pastora Valéria? Não, já- mas assim, porque Depois de uma pequena aula de Interessante. Atos dos Apóstolos, nós vamos continuar o Mas nosso assim, bate-papo. irmãs, isso aqui, essa comunhão é tão maravilhosa porque isso veio, não foi algo que eu planejei falar. Ela até pediu meu iPad emprestado, eu falei, Foi. corre que vai acabar a bateria. Mas olha, pastora Valéria, baseado nisso que você leu e que eu creio que realmente é verdade, por isso eu creio que nós estamos prestes à maior colheita Amém. Eu creio também. Amém. de vidas para Cristo na história. Eu Sabe creio. por quê? Porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Não é? E eu creio também naquele texto que fala que por meio de a saber, um só reinou a morte, muito mais por meio daqueles que receberam graça, a abundância da graça e o dom da justiça, nós vamos reinar em vida. Amém. Muito Amém. mais. A Bíblia compara aí, diz que é muito mais. Então, significa que essa mensagem da graça, ela vai nos fazer reinar em todas as áreas da nossa vida, mas também vai nos fazer levar o evangelho de uma maneira mais rápida, porque a pessoa vai receber com mais facilidade. Ou seja, quando ele recebe uma mensagem que ele é amado, que ele está perdoado, isso atrai ele. E o evangelho muito mais do completo, que a né, culpa e a pastor? condenação. Ouvir o evangelho completo. Exatamente. Que eu acho que às vezes o evangelho ele é pregado apenas parte dele. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. É verdade? Sim. Mas esse não é o evangelho completo. É verdade. Né? E às vezes as pessoas não se convertem exatamente por isso, porque elas se sentem acuadas, condenadas. Eu lembro que um dia uma pessoa falou para mim, não era convertida ainda. E ela virou para mim e falou assim: vai lá na minha igreja. Eu olhei para ela e falei: vou de jeito nenhum. Ela não pregou o evangelho para mim, ela me chamou para ir na igreja. Eu que não era cristã, eu queria ir na igreja? Não queria. A ideia que você tinha era, tipo assim, a religião, né? pastora? Não, e eu não gostava de crente. Eu pensava assim: eu vou lá na igreja dos crentes? Não vou, não. E quando alguém, que foi o meu marido, me pregou o evangelho completo, eu falei: eu quero. Aleluia. Isso aí eu quero. Ô, glória. Então Olha. é isso que você vai oferecer. Exatamente. Olha, é impressionante, porque quando a gente fala que a palavra da graça ela tem poder para remover as trevas da nossa vida, eu acho que também é com relação à questão da morte do eu. Uhum. Porque eu acho que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É verdade. No sentido de você excluir, né, ali aquela
capacidade, a sua autopiedade, né? Ou então aquela área da sua vida que você acha que você é tão bom. Então, quando você traz Cristo para o centro, você diz, não importa, né, se eu sou bom, se eu sou, ou se eu cometi algum erro. O que importa é que o Senhor morreu por mim e que Ele é bom. Não é se eu sou bom, é pelo tanto que Ele é bom, não é verdade? Agora, vocês acham que o merecimento, ele tem sido a causa de muitos relacionamentos quebrados na igreja e na família? Né? Porque o que é o merecimento? Né? O merecimento é o reconhecimento de que eu deveria ter sido reconhecido, respeitado, honrado, né? Por causa de uma atitude. Ou ficar ofendido quando você não obteve reconhecimento. Então, muitas vezes, isso até mesmo na vida da igreja, né? Isso tem gerado quebra de relacionamentos. E também na família. O que vocês acham? Eu acho que esse é um grande vilão na nossa vida cristã, o merecimento. Por quê? Eu acho que todo mundo, em alguma medida, você tem essa justiça própria, esse merecimento dentro de si. Qual que é a grande questão? Não é se você tem ou não. Você ter é um fato. Nós temos. Exatamente. A questão é como você vai lidar com ele. Porque quando vem o merecimento, às vezes são fatos. Eu realmente merecia. Eu realmente fui bom, eu realmente fiz o melhor, ninguém viu. Por que o outro recebeu, não fez e eu não recebi? Por que o meu marido não viu o que eu fiz? Só eu que faço, né? Como um dia eu fui aconselhar uma esposa, ela falou, por que só eu que faço? Só eu que perdoo. Por que só eu que tenho que tomar a cruz? Né? É desse jeito. Por quê? Por quê? Então, assim, vai acontecer momentos, mas a questão é, como que eu vou lidar com isso? E algo que Deus tem me ensinado, pastora Marília, não é fácil, mas Deus tem me ensinado. Que quando eu acho que eu mereço alguma coisa, eu tenho que ir para Cristo e ver quem realmente eu sou. Porque às vezes a gente acha que merece, mas na verdade a gente não merece nada, merece o inferno. Exatamente. Ele não merece nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Nem merecia ter o que eu tenho. Então, quando eu acho que eu mereço alguma coisa, eu vou para Deus e falo, Senhor, é isso aqui, eu não mereço nada. Eu estou achando que isso aqui devia ser meu, mas tudo que eu tenho é lucro, né? Nem o que eu tenho eu merecia, o Senhor me deu. Então, Exatamente. quando você lida dessa forma, você para de ser um coitado, você para de achar que o outro pegou seu lugar, né? Você vai entender, fala, não, o Senhor me deu para ele, vai dar para mim também, vai chegar um momento que ele vai me dar. Então, isso te livra do merecimento e da justiça própria. Ninguém ganha de Deus no dar. Nunca. Ninguém ganha de Deus e Deus nunca chega atrasado, viu, pastora Valéria? Ele como chega dizem, na hora né? certa. Dizem que ele chega atrasado, mas isso não é verdade. Ele não chega atrasado. E outra coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Eu, essa semana, estava numa reunião de discipulado e eu estava compartilhando com as esposas de pastores sobre isso, né? Que, infelizmente, algumas pessoas saem da igreja e deixam ou buscam outros ministérios ou o seu próprio ministério justamente por isso, porque se acham muito bons, se acha que está sendo desperdício sentar no banco, escutar um pastor, porque ele é que queria ter ali né, o rebanho e que queria ter proeminência. Eu falei, irmãs, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para Davi. Eu penso, Davi estava lá no meio do mato, pastoreando o seu rebanho, ninguém estava vendo Davi, né? Chega Samuel e fala, ó, Deus falou comigo que eu vou ungir o rei de Israel. E ele é seu filho. Jessé falou, é meu filho? Ah, então já sei quem que é. Chama lá o mais velho, o mais bonito, o mais alto. O mais forte. Aí chega. Aí Samuel olha e fala, não é esse. Ele vai chamando o outro, e o outro, e o outro. Até Jessé fala, parece que eu estou lembrando que eu tenho um outro filho, Jesus, não seria? Peraí que eu vou chamar. Eu tenho um aqui, eu acho que esse eu não vou nem mencionar, mas não deve ser ele, não. Ele está lá pastoreando o rebanho, lá no pasto. Poucas ovelhas. Chama ele. Quando Davi chega, na hora o Espírito de Deus fala, é esse. Sabe o que é isso? Ninguém viu Davi. Nem o seu próprio pai, mas Deus estava vendo. Deus vê todas as coisas. Deus levanta quem Ele quer levantar. Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. É isso que a Bíblia diz. Então, nós não precisamos nos preocupar em merecer, em sermos vistos, em sermos reconhecidos, né, pastora Dalva? Porque aquele que vê todas as coisas, Ele é quem vai nos levantar, nos estabelecer. Se Ele viu Davi e levantou Davi,
Ele pode levantar qualquer um de nós. Né? E se vier esse sentimento, pastora Marília, vamos para Deus, né? Fala, Senhor, eu estou sentindo isso, e assim, eu acho que eu mereço mesmo, mas o Senhor me livra disso, né? Me ajuda a vencer isso e me ajuda a responder ao Senhor em primeiro lugar. Exatamente. Porque eu acho que o nosso maior desafio em todas as circunstâncias da nossa vida é responder a Deus no meio das circunstâncias, porque a nossa tendência é responder a homens. É verdade. Né? E ainda que eu responda a homens como liderança, mas em primeira instância eu respondo a Deus. Eu diria até algo diferente um pouco e até mais profundo, vencer a nós mesmos. É. Porque o ego do homem é algo muito forte. Né? A necessidade de ser visto, reconhecido, está na natureza do homem. Isso nasceu, não foi no Éden, não, nasceu em Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era um anjo de Deus, ele quis ser maior do que Deus. Né? Então, esse orgulho nasceu lá. E nós precisamos, mais do que nunca, compreender que a justiça própria, que esse senso de merecimento, ele vai nos impedir de receber o favor de Deus e vai nos atrapalhar nos nossos relacionamentos, seja familiares ou na igreja, né? Então, como vencer? Vai para a cruz, né, pastora Valéria? Outra coisa, assume. Não se sinta ofendido, né? Uma vez eu li um livro que foi muito profundo, eu tive uma experiência tremenda, muitos anos atrás. A Cleibe, uma irmã falecida, nossa, que eu amo demais, eu estava com uma dengue muito forte, ela foi na minha casa cuidar de mim, ela levou um livro, A Isca de Satanás. E eu li aquele livro naquela época, e eu fui perceber, e eu estava ofendida. Eu estava ferida, estava passando uma situação difícil na minha vida, no meu casamento, tínhamos voltado do exterior, estava uma situação muito difícil na minha vida pessoal. E eu falei, Senhor, eu vou abrir mão da ofensa, porque eu entendi que a isca de Satanás é a ofensa. Então, eu vou abrir mão. Aí eu descobri que, assim como Satanás usa a ofensa para os seus intentos e os seus propósitos, Deus usa a renúncia. Sim. Quebrantamento. Renuncia, abre mão da reparação, abre mão de alguém te pedir perdão, entendeu? Vai abrindo mão. E aí, quando eu liberei perdão para aquela pessoa, coitada, acho que ela nem sabia. E aquilo foi libertador para mim. Foi uma revolução. E a revolução foi o quê? Perdão, a graça. Amém. Verdade. E na realidade, é o perdão dos pecados. Na realidade, a ofensa é uma armadilha, né, pastora Valéria? O diabo, ele vai gerando armadilhas aqui, vai nos prendendo. No casamento, na igreja. Tem tanta coisa diante de você. Te fazendo patinar, olhar para as circunstâncias. Então, como vencer a ofensa? A pastora Valéria falou, abrindo mão da reparação. Né? Abrindo mão da reparação, sabendo que o Senhor vê todas as coisas. Amém. Não é? É verdade. Ele está vendo tudo e ele vai realmente interceder por você. Ele vai te dar a vitória, independente dessa pessoa, porque a nossa recompensa vem dele e não de pessoas. Tem um texto, pastora Marília, em Romanos 8,32, que fala: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Quando eu entendo isso, eu falo, Senhor, ele já deu o que ele tinha de mais precioso. Por que ele não vai me dar as outras coisas? Por que eu penso que ele deu para você e não vai dar para mim? Porque eu sou filha, você também é filha. Sim. Então, acho que quando nós temos um entendimento claro de quem é nosso pai, e nós vamos lidar com ele de uma forma mais saudável e com as outras pessoas, como a história do pai do filho pródigo. A gente vê lá 2 filhos que não viam o pai de uma forma correta. Os 2, um saiu de casa porque queria gastar tudo do pai. O outro ficava em casa, mas achava que o pai não dava nada para ele. Os 2 se achavam empregados, não se viam como filhos. Então, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, se veem como empregados. É verdade. E não como filhos. Aí, quando ele vê, às vezes, um sendo abençoado, ele pensa, mas Deus abençoou ele, Deus gosta dele. Não me ama, ele não vai me abençoar. E esse texto ele falou tanto comigo, eu estava lendo também nesses dias, o irmão do filho pródigo, né, falou, mas ele chegou, o senhor fez uma festa para ele, colocou o anel no dedo dele, matou no vidro cevado, colocou um sapato novo, você não faz isso para mim? O pai dele só vira e fala assim, filho, você não sabe que tudo é teu? Meu Deus.
Aquela A palavra revelação, falou tanto né? comigo. Quer dizer, muitos de nós estão falando, eu queria isso, queria aquilo, não recebi. É tudo seu. Você é um filho muito amado. Glória a Deus. Deus é Aleluia. muito rico, não é? Muito rico para abençoar o seu irmão, mas para te abençoar também. É verdade. Amém? Amém. Então, entre debaixo dessa revelação, dessa revolução. Amém. Deixa o Senhor fazer uma revolução no seu casamento. Aleluia. Deixa o Senhor fazer uma revolução nos seus relacionamentos, na vida da igreja. Deixa o Senhor ser o centro. Saia de cena. Amém? Amém. Essa é a revolução da graça. E o Cristo no centro. Pastora Marília, que às vezes as pessoas não entendem, é que enquanto você alimenta a ofensa, você se afasta de Deus, você se afasta das pessoas, você perde a bênção. E sai debaixo do favor. Sai debaixo do Mas favor. nós estamos aqui hoje para declarar que o favor de Deus está sobre nós. Amém. Nós não vamos andar nesses princípios, nós vamos aceitar essa revelação, essa Amém. mensagem da graça. Amém. Então nós vamos permanecer no Senhor, nós vamos encerrar agora esse segundo bloco. A gente mas- não está querendo encerrar, não. mas- Vocês já perceberam. eu né? já tô Amém. A gente poderia ficar aqui, porque essa palavra ela é insondável, ela é inesgotável, na verdade. E nós poderíamos aqui testemunhar, mas existe ainda um terceiro bloco, uma palavra diretamente do trono de Deus para Amém. você. Amém. Não saia daí, já já a gente volta. Você que faz parte da rede Radicais Kids e quer se preparar ainda mais para o ministério, confira todos os manuais que estão disponíveis para você. Manual do Discipulador, Manual do Líder de Célula, Manual do Professor e Manual do Encontro. Você pode adquirir o seu em qualquer uma de nossas livrarias. Mais informações pelos números 62 99609 4294 e também 6239 418852. Olá, estamos aqui agora no terceiro bloco do programa Batom e Bate-Papo. Hoje, com esse tema maravilhoso, a mensagem da graça, a maior revolução da história. Nós compartilhamos aqui várias coisas a respeito dessa revolução. E você sabe o que é uma revolução? É algo que acontece e que muda para sempre um estado, uma pessoa, uma dimensão. Na verdade, nós estamos falando de uma revolução a respeito da mensagem da graça. Por quê? A graça, na verdade, é o perdão dos pecados. E a maior revolução que aconteceu é que nós, aqueles que cremos nesse perdão dos pecados, realizado por Jesus Cristo, temos uma vida antes e uma vida depois. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso foi algo abrupto. E a mensagem da graça não mudou só a minha vida e a sua vida, ou a vida daquele que aceitou Jesus, creu com o coração e confessou com a boca. Ela dividiu a história da humanidade. Ela impôs um novo calendário. É aquilo que veio antes com aquilo que veio depois. Mas você sabe, hoje eu não estou aqui apenas para falar dessa grande revolução. Eu estou também para compartilhar com você que, depois que nós tivemos essa revolução na nossa vida, nós também podemos ter uma segunda experiência com Jesus, tão revolucionária, tão radical quanto aquela primeira. E quero dar um pequeno testemunho do meu pai a respeito dessa revolução da graça, essa bem radical. É que eu falei para ele, pai, o maior avivamento que já teve na terra, o maior mover de Deus no meio dos homens foi a encarnação de Jesus Cristo. Foi quando Deus virou gente e veio na terra cheio de graça e de verdade. Porque ele teve uma época da vida dele que ele era espírita, e ele vivia me oferecendo livros, e ele queria me convencer a respeito da reencarnação. E um dia eu fiz um pacto com ele. Eu falei, olha, pai, é o seguinte, eu posso até ler os seus livros sobre reencarnação,
depois que você lê alguns evangelhos que falam claramente sobre a encarnação. Falei, então vamos voltar um pouquinho lá e vamos ver como que Deus encarnou. E essa revolução, amados, foi única na minha vida e na sua vida, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E hoje eu quero compartilhar com você a história de um cego que teve uma segunda experiência com Jesus, uma revolução ainda maior do que o primeiro encontro com ele. Essa história está registrada lá em Marcos, capítulo 8, do verso 22 até o 26. Vamos lá? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E, mandando-o Jesus embora para casa, respondeu-lhe: não entres na aldeia. Sabe, queridos, essa mensagem de hoje se chama o segundo toque. É agora, depois que você teve uma experiência com Jesus, Deus também pode preparar uma segunda oportunidade em que você vai andar numa revolução nessa novidade de vida. Sabe, algumas pessoas trouxeram esse cego até Jesus. E ele, aplicando-lhe saliva aos olhos, o cego teve a sua visão, os seus olhos se abriram completamente. E agora ele podia ver, é o que está registrado aqui. Eu fico até imaginando, né, a emoção daquele cego. Ele, de uma hora para outra, ele começou a enxergar. Ele deve ter ficado maravilhado, porque ele viu a luz, ele pode ter visto o sol, ele viu as cores, e agora ele foi mudado de uma situação para outra. Ele viu árvores, ele viu o céu. Mas Jesus fez uma pergunta para ele. Eu penso que Jesus percebeu o que ele estava enxergando, irmãos. Mas Jesus percebeu que algo ainda não estava perfeito. E Jesus fez uma pergunta para ele: o que você vê? E o cego respondeu: eu posso ver. Eu vejo os homens como árvores andando. E isso poderia ter sido o fim da história, porque, na verdade, a vida do cego agora estava muito melhor. Mas Deus não veio e nem enviou Jesus apenas para nós termos uma vida melhor. Ele veio para tornar a nossa vida plena. Ele veio para que a nossa visão seja nítida. Ele veio para completar tudo aquilo que está faltando, né? Ele veio para nos dar uma vida. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar uma vida abundante. É uma vida plena, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida vitoriosa. E é isso que nós vamos ver a partir daqui nessa experiência. A Escritura diz que Jesus, ele tocou novamente naquele cego. E esse segundo toque simplesmente oportunizou que a visão daquele cego agora ficasse perfeita, ficasse nítida. Esse milagre, queridos, ele está registrado na Bíblia para fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque não tem registro em outro lugar na Bíblia de que Jesus tenha orado uma segunda vez para que o milagre pudesse acontecer. E muitos de nós somos como aquele cego. Talvez, nesse momento, tenhamos uma situação em que nós estejamos contentes. Olha, eu estou muito feliz e grata por tudo que Deus fez até aqui, por todas as bênçãos que Ele derramou, por a conversão de algumas pessoas que eu amo, talvez pela conversão de um próprio cônjuge, a minha própria conversão. Mas, literalmente, pode ser que nós ainda não tenhamos realizado aquele sonho.
Pode ser que nós ainda não estejamos, alguns de vocês, não estejam casados. Pode ser que aquela porta de trabalho tão sonhada ainda não tenha acontecido. Pode ser que a libertação daquele filho do vício ainda não seja completa, seja apenas gradual. E pode ser que, de fato, você não tenha estabelecido uma profissão, você não tenha a sua família completamente convertida e que você não tenha alcançado aquela alegria, aquela felicidade que o centro do propósito de Deus traz para nós. Mas é inevitável que, como a vida daquele cego tornou muito melhor, a nossa também pode se tornar. E nós devemos estar contentes, irmãos, mas não satisfeitos. Foi o próprio Senhor Jesus que percebeu que algo não estava completo, que aquele milagre, aquele toque, não havia ainda sido pleno. E, na verdade, ele, com aquela ação, a Bíblia diz lá que ele tocou uma segunda vez e ele impôs as mãos. Quando o Senhor percebe que algo não está perfeito, que algo não está completo na nossa vida, Ele mesmo vai nos fazer pensar a respeito disso, vai nos fazer perguntas através de uma pregação, através de uma pessoa, através de uma experiência ou através de algum testemunho. E Ele vai impor as mãos e vai liberar a visão completa. Mas nós temos que ter algumas atitudes em relação a isso. Ele pode nos surpreender. Sabe quando você fica pensando, Senhor, está tudo tão bom, mas parece que está faltando algo? Parece assim que eu creio que o Senhor pode me dar aquele sonho de uma maneira completa. Eu posso pagar aquela dívida até o fim. Eu posso esperar ouvir daquele médico que eu faço o tratamento, que o diagnóstico está escrito, curado. Você está de alta, você não está apenas estabilizado, você agora foi reestabelecido. E o que Deus começou, Ele vai completar, e nós vamos experimentar esse favor. E para alguns aqui, eu quero te dizer, a pessoa certa vai aparecer. Muitas vezes, o toque do Senhor e as mãos do Senhor sobre nós vem através de uma pessoa. São pessoas certas, no momento certo, para abrir as portas certas em nossa vida. O cego, ele não estava vendo completamente, mas isso não foi uma surpresa para Deus. Você sabe que Deus ele não ficou pensando, por que será que a vista dele ainda está embaçada? Deus não ficou pensando nisso. Irmãos, Deus controla o universo. Deus é dono de todo o poder. Os atributos de Deus são insondáveis. Ele é completamente, ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, ele sabia que tinha algo a mais para ser feito na vida daquele cego e na nossa própria vida. E eu vou te contar uma coisa. Ele planejou para que esse segundo toque aconteça na minha vida e na sua vida. Já pensou que pode ser hoje? Já pensou que essa pessoa certa pode ser a minha voz agora? Falando para você, reflita sobre o que ainda falta na sua vida. Pense bem e alcance até o fim. Talvez não vai acontecer do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas vai acontecer. Irmãos, eu já orei com muitas pessoas que oram por cura. E elas ficam assim, pensando, meu Deus, não aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, nem toda cura e nem toda libertação, ela é instantânea. Mas isso não quer dizer que ela não tenha vindo de Deus. E isso não quer dizer que ela não seja um milagre. Quando você vive essa experiência de ter uma visão limpa, de ter clareza sobre o seu propósito, de enxergar as coisas como Deus vê, de ter a oportunidade de ver situações de um outro prisma, de um outro patamar, algo macro, algo de cima, e isso vai trazer luz e clareza para você caminhar um tempo mais até o fim e alcançar o objetivo, realizar o seu sonho, alcançar o propósito, correr a sua corrida, completar a sua carreira, guardando a fé. Eu quero aqui também contar rapidinho a experiência de um outro homem que está registrado na Bíblia,
que é Elias, que ele também teve a oportunidade de ter um segundo toque do Senhor. Lá em 1 Reis 19, né, o profeta Elias, ele havia acabado de experimentar uma grande vitória no ministério dele. Não sei se você sabe, os judeus, eles têm Elias como o maior dos profetas no meio do povo de Deus, no meio do povo escolhido, a Israel de Deus, né? E teve uma oportunidade que Elias ele foi desafiado por 400 profetas de Baal. E ele teve uma vitória muito grande. Mas ele também fez um desafio naquele dia que os dois estavam ali diante de uma situação inusitada no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava cativo de fortalezas, dando glória para um Deus estranho. E Elias fez um desafio. Então, nós vamos hoje aqui acertar as contas e ver qual Deus é verdadeiro. Nós vamos preparar madeira, colocar lenha no altar e vamos clamar. Vocês clamam ao seu Deus. E eu clamo ao meu Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Amados, sabe o que aconteceu? Elias deixou os profetas de Baal ir na frente, ir primeiro. E eles colocaram a lenha e começaram a cantar e começaram a orar. O fogo não vinha. Aí eles oraram por uma segunda vez, o fogo não vinha. Eles mudaram a maneira de cultuar o Deus deles e ficaram ali por horas a fio. E eles chegaram até o ponto de se autoflagelarem e nada aconteceu. Mas glória a Deus, chegou a vez de Elias. E Elias clamou ao seu Deus. E Deus respondeu com fogo. Deus respondeu mostrando que ele era o verdadeiro Deus. Sabe, aquela foi uma grande vitória para Elias, foi uma vitória imensa. No entanto, sabe o que aconteceu, irmãos? A história não terminou por aí. Você sabe que já estava bom para Elias, né? Essa vitória muito grande. Foi como naquele cego. Ele teve uma mudança radical na sua vida. Mas algo ainda estava borrado, algo ainda estava embaçado. Algo ainda estava fora de foco. E Elias teve uma situação difícil após essa grande vitória. Quando uma bruxa chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, que estava reinando naquele tempo que Elias era profeta, ela ficou sabendo que os profetas de Baal foram envergonhados, e depois dessa experiência do desafio de Elias, esses profetas, 400 profetas de Baal foram mortos. Essa mulher furiosa, essa bruxa, ela mandou um recado para Elias. Sabe o que ela falou? Que amanhã, a estas horas, você será um homem morto. E Elias saiu correndo. Elias saiu correndo para salvar a vida dele. Ora, que situação diferente. Engraçado, Elias não teve medo de 400 profetas de Baal. Irmãos, naquele tempo, Baal era o Deus daquele povo. E aqueles profetas, eles faziam algum tipo de sinais. Eles tinham algum tipo de proeminência no meio do povo. Elias enfrentou 400 homens, que não eram homens comuns, que eram homens considerados profetas do Deus deles. Tinham algum poder. Mas Elias ficou muito confuso, ficou muito abatido e ficou amedrontado por causa dessa mulher chamada Jezabel, que era bruxa. Ele tinha acabado de ver esse milagre, mas algo aconteceu. Sabe o que aconteceu na vida de Elias nesse momento? Ele estava cansado. Ele ficou cansado de permanecer em fé. Ele ficou cansado de aguardar. E essa pode ser a minha história e a sua. Talvez por algum tempo a gente tenha obtido vitórias, mas não a vitória completa. E talvez, como Elias, nós estejamos fazendo a coisa certa por muito tempo. Nós estamos orando por muito tempo. Nós estamos crendo por muito tempo e permanecendo na bondade de Deus por muito tempo. Nós até vimos a bondade de Deus, nós vimos muitos milagres na nossa vida, na nossa família, né? E, na verdade, algo aconteceu. Um tempo de seca, um tempo de estio. E nós, por algum motivo, nós desanimamos. Nós ficamos com medo, cansados. Nós ficamos completamente abatidos. E isso nos leva a perder o viço,
a perder a alegria e até mesmo perder a paixão de cumprir o nosso propósito, de exercer o nosso ministério e de ir até o fim com Deus e de não conquistar aquela terra, aquele quinhão, aquela parte, aquela porção que Deus tem para que nós estejamos satisfeitos, para que nós dizemos agora sim, agora eu senti, agora eu fui até o fim. E sabe, quando Jesus também estava a caminho da cruz, aconteceu que ele se cansou. Aconteceu que ele caiu. Aconteceu que ele não conseguiu se levantar para ir cumprir aquilo que ele veio na terra para fazer, que era cumprir cabalmente, morrer pelos nossos pecados, através daquele sacrifício e ressuscitar. Mas Deus preparou uma pessoa, um homem chamado Simeão, para carregar a cruz de Jesus até o ponto certo. Jesus não estava aguentando mais, mas Simeão o ajudou a levantar. Foi alguém que Deus usou, Deus preparou, Deus levantou e Deus enviou até Jesus. Sabe que Deus não desiste de nós quando nós estamos cansados? Deus não desiste de nós quando nós estamos fracos. Deus não exige de nós que sejamos fortes até o fim. Vamos aqui pegar a experiência de Elias. Né? Deus podia ter falado para ele, mas rapaz, você acabou de ver um milagre. Quantas vezes eu te usei? Quantas vezes você experimentou do meu favor, do meu cuidado? Você derrotou 400 homens de Baal. E Deus também poderia ter dito para Jesus. Falava, você é meu filho. Você tem o meu espírito. Você veio em terra por um milagre. Maria concebeu você do Espírito Santo. Você tem a minha natureza. Como que você fraqueja? Como que você duvida ou até mesmo cai? Mas não foi isso que Deus fez. Deus não fez isso. A verdade é que Deus sabe que ninguém consegue ser forte o tempo todo. A verdade é que Deus sabe que há momentos na nossa vida em que nós vamos diminuir o ritmo, em que nós podemos até mesmo perder o rumo, perder a paixão, ou que nós possamos voltar a um tempo em que nós não enxergávamos claramente as coisas ao nosso redor. Então, nesses momentos, Deus prepara pessoas certas para nos levantar, para nos reanimar, para o segundo toque. Então, você pode hoje estar em um momento difícil. Como eu falei, hoje eu posso ser a voz do milagre, do segundo toque e das mãos impostas sobre a sua cabeça. E Deus vai usar essa pregação. Deus vai usar esses textos bíblicos para levantar a sua fé, para reanimar você. Eu quero aqui contar para você o finalzinho da história de Elias. Amados, ele estava tão deprimido nessa vez aí, que ele estava assustado com aquela mulher furiosa, bruxa, que levantou tudo o que ela tinha para destruir Elias, que ele pediu para si a morte. A Bíblia diz que ele chegou debaixo de uma árvore e se assentou e pediu para morrer. Ele estava tão cansado que ele queria ser Deus na vida dele. Ele queria dar um basta. Ele falar, ó, Senhor, é o seguinte, basta, chega, eu vim até aqui, já está bom, já fiz muitas coisas. Eu decido que agora minha vida encerrou. Vamos aqui ver um trechinho bíblico que está, na verdade, lá em 1 Reis 19, do 1 ao 6, a respeito da afronta de Jezabel com Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles, os profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Ele mesmo, foi Elias que foi ao deserto. Não foi ninguém que o levou. Ele foi ao deserto no caminho de um dia. E ele veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora teu servo, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo
o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Queridos, a Escritura diz que o anjo do Senhor veio e tocou a Elias, dizendo: levanta-te e come. Você sabe que Deus poderia ter dado força para Elias? Sair, levantar dali, um vigor, vai lá e caça, vai lá, mata a sua caça, prepara ela e vai comer. Deus poderia ter pedido para a própria Elias cozinhar, mas Deus não fez isso. Na hora mais difícil, na hora mais escura, que alguns escritores chamam a hora escura do Espírito, a noite escura do Espírito, o próprio Deus veio em forma de anjo, tocou em Elias e preparou uma comida para ele. Mas, assim como Elias, nós também podemos achar que já encerrou para nós, achar que nós já concluímos a nossa carreira. E esse segundo toque talvez não chegue. Talvez esteja demorando. Você sabe que muitas vezes nós pensamos que Deus se cansou da nossa oração. Deus se cansou do nosso clamor. E o próprio Deus falou: olha, eu já fiz tudo com você. Que pena que você não creu até o fim. Elias, eu estava para fazer um milagre muito maior. Eu estava para falar para você: levanta, como está registrado na Bíblia. Ali, logo na sequência dessa situação de Elias, tem registrado que Deus falou: levanta, sai, vai para um lugar, vai para outro. Em um lugar, Deus deu corvos para alimentar Elias. Em outro lugar, Deus deu uma viúva pobre para alimentar Elias. Deus abre porta onde não tem. Deus faz milagre onde o olho não consegue enxergar. E no final, o próprio Deus vem e nos alimenta e nos dá um segundo toque. E fala para nós: come. Acorda desse sono. Esse sono não é o descanso. Esse sono é o sono da desistência. Desperta, levanta daí, porque eu tenho um longo caminho para você. Não terminou, não concluiu. Queridos, Deus tem novas portas. Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova mão estendida sobre nós. Novas amizades, novos relacionamentos, novas oportunidades. E nós vamos caminhar até o fim. E esse segundo toque significa que esse segundo momento da nossa vida será muito melhor do que aquele que veio até aqui. Esse novo estágio, esse novo nível, essa nova dispensação, essa nova fase vai ser muito melhor. O que está diante de nós é muito melhor do que o que ficou para trás. E, por fim, eu quero ler o último texto bíblico aqui, a respeito desse segundo toque de Elias, para nós ficarmos com essa mensagem cravada em nosso coração. Está em 1 Reis 19, o verso 7 e 8. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, o segundo toque de Deus, ele será sobrenatural. Ele vai te surpreender. Sabe o que vai acontecer? Vou concluir aqui com isso. Você vai completar aquela dívida. Você vai pagar ela até o fim. Aquele relacionamento, ele vai concluir, vai dar em casamento. Aquela libertação de vício, ela vai vir até o fim. Aquele emprego, aquele aumento do salário que você pediu, não vai ser um aumentozinho. Ah, melhorou. Não, vai ser algo para você sentir. Você aqui que está me olhando e que está precisando de complementar a sua renda, tem porta aberta para você. Mas vai vir, não é uma quantidade que você só sente que está melhor. Você vai sentir, opa, mudou. Mudei de nível, mudei de patamar. Sabe aquela oportunidade de você se encaixar na sua profissão? Vai ser uma porta que você vai até assustar, porque a bênção, ela surpreende. Abundância e fartura é algo, às vezes, que não dá para eu explicar em palavras, mas é algo fácil
de você perceber, porque ela vem. Quando o sol da justiça vier, ninguém vai poder tampá-lo. O sol da meio-dia, ninguém tampa ele com peneira. Esse segundo toque é como o sol a meio-dia. É inconfundível. E eu quero, então, falar aqui, o profeta Elias, ele experimentou um segundo toque do anjo. E quando chegou a vez dele, ele foi completo até o fim. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos agora aqui na sua presença, usando da palavra em oração. Senhor, a respeito dessa mensagem revolucionária da graça, mas também de quando o favor é multiplicado na nossa vida. A respeito desse segundo toque, é a plenitude da bênção. É quando nós vamos ter completamente os nossos olhos abertos para perceber, para visualizar a bênção completa, para visualizar tudo aquilo que nós sonhamos, pedimos ou pensamos em uma medida maior. É quando o veredito final de um médico diz: está curado. A porta foi aberta. Seu filho está liberto. É quando o pedido de casamento chega. É quando a transferência chega, já publicada em um diário oficial de um jornal. Senhor, é quando nós vamos deixar o Senhor perceber que algo ainda não estava completo. E o Senhor vai nos perguntar e nós vamos responder o Senhor. E essa expectativa de ouvir a tua voz, querendo nos tocar, querendo nos responder, vai aumentar a nossa fé, vai renovar o nosso ânimo, vai recobrar o nosso vigor, vai nos dar energia para caminharmos até o fim do propósito, até completarmos a nossa carreira, correr a nossa corrida e guardarmos a fé. Eia, subamos, Senhor, e possuamos a terra, porque certamente nós iremos prevalecer contra ela. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigado pela tua bênção e obrigada pela plenitude do segundo toque, que é o favor multiplicado em nossa vida. A graça abundante. Amém. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.